Olá pessoal, muito bom dia. Hoje chegamos ao capítulo 9 do nosso livro de Atos dos Apóstolos. E nós temos nesse capítulo um relato muito especial de um dos personagens que são dos mais conhecidos do Novo Testamento. E nos é apresentada a conversão desse homem chamado Saulo, que depois será chamado de Paulo. Saulo, que era um perseguidor dos cristãos, um dos mais cruéis e assustadores para aqueles que amavam a Cristo. Saulo será então confrontado pelo próprio Cristo enquanto ele está indo na direção de Damasco para prender alguns cristãos. Saulo então cai do seu cavalo, ouve uma voz e a voz é de Cristo dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo então abre os olhos, mas Saulo está cego. Os seus amigos o levam até Damasco, onde agora ele já está lá por 3 dias, sem comer e sem beber nada. Eu resumi brevemente essa questão da conversão, porque quero enfatizar nesse nosso devocional o personagem chamado Ananias, que vai ser relatado nos versículos 10 até o 19. Onde em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu então Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos de Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. O texto continua dizendo então que Ananias vai até o Saulo, conversa com ele, levantando-se foi batizado e depois Saulo então recupera as suas forças. E me chama a atenção esse homem chamado Ananias, porque ele tinha muitos motivos para não querer ajudar, nem estar perto desse homem chamado Saulo. Saulo havia feito tanto mal para os cristãos e agora vai ser ajudado por eles. Para mim o central é o versículo 15, quando diz: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante todo o povo de Israel. O Senhor que faz escolhas que podem parecer loucura aos nossos olhos. Quando nós olhamos para os discípulos que Jesus escolhe, não eram os mais sábios, muito menos estudados, mas era gente simples e até pessoas excluídas. Deus, quando escolhe o povo de Israel no Antigo Testamento, era um dos menores e dos mais incapazes. A história da igreja mostra pessoas impactantes do seu tempo. Algumas nem letradas eram. O Senhor escolhe as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Escolher Saulo, o perseguidor, parece loucura. Ele é perseguidor, então como vai acontecer essa mudança? O fato é que a gente é muito rápido em julgar tudo aquilo que foge ao nosso padrão de cristão. Seja pela estética, seja pela vestimenta, seja pela linguagem. A gente olha para certas pessoas e diz: isso aqui não vai ter como. Essa pessoa não tem condições de ser uma anunciadora do Evangelho. Mas olha só quantas pessoas Deus tem usado e Deus tem impactado gerações com pessoas que fogem desse padrão que muitas vezes a gente vê nos templos. Por exemplo, quando eu ouço o relato de um ex-traficante que encontra Cristo e agora esse ex-traficante começa a anunciar o Evangelho na sua comunidade. Quando eu ouço o relato do jogador de futebol renomado, que ele ora com seus amigos no vestiário. Quando eu ouço do tatuador, que fala do amor de Cristo enquanto está lá tatuando uma pessoa. Quando eu ouço o relato de um barbeiro que testemunha o Evangelho sentado com o seu cliente na cadeira, e essa pessoa relata sua vida arruinada, e esse barbeiro fala do Evangelho. Quando eu ouço do músico que alcança pessoas que a igreja parece que não tem acesso. Quando eu ouço o projeto social que leva o pão e leva o Evangelho, entre tantas outras. Quantos movimentos incríveis Deus tem feito, fora do convencional do templo. E graças a Deus por isso.
Meu desejo é que o Senhor converta os nossos olhos e expectativas. Porque até aquelas pessoas que nós não daríamos nada, por assim dizer, podem ser usadas por Deus para coisas grandiosas. Afinal, ser chamado por Deus não é mérito nosso, mas é graça. O Senhor que transformou e mudou a vida do Paulo, de perseguidor para anunciador do Evangelho, de um traficante que agora encontra Cristo e muda de vida, de um Aislan que pode estar aqui falando do Evangelho para você nesse dia. Deus usa quem Ele quer e como Ele quer. Então, que você seja usado por Ele e que nós também não fechemos nossos olhos, até para os alternativos, para os diferentes do padrão, e que Deus tem usado para anunciar o Evangelho. É bênção. Amém.